Você conhece o personagem Sansão na Bíblia e também já deve ter ouvido do profeta Samuel. O que os dois têm em comum e o que nós podemos aprender com eles dois? Sansão e Samuel ambos foram líderes em Israel, juízes sobre Israel. Viveram em épocas diferentes. Sansão viveu primeiro, antes de Samuel. Samuel veio mais tarde. Ambos também, além de terem sido líderes e juízes sobre Israel, enfrentaram um inimigo comum, chamados os filisteus. Sansão foi levantado, na verdade, por Deus para tirar Israel do domínio dos filisteus, pois por muitos anos Israel, pelo seu pecado, pela sua desobediência a Deus, caiu nas mãos e no domínio dos filisteus. E Sansão foi um homem especial, preparado por Deus, concedido tremenda força para ser líder e livrar Israel do domínio dos filisteus. Porém, durante toda a sua vida, apesar de algumas vitórias, Sansão não conseguiu livrar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Não foi por falta de força, mas por falta de obediência. Já nos dias do profeta Samuel, os filisteus também continuavam se levantando, vindo contra Israel. Chegaram até a levar a Arca da Aliança em um embate que fizeram, onde pereceram 34.000 soldados israelitas. E desde aquele episódio, Israel entrou numa época de trevas espirituais. Mesmo com o retorno da Arca da Aliança, o povo seguia desobedecendo a Deus, servindo a outros senhores. E como nós temos ensinado, Deus só é responsável por aqueles que o servem. Enquanto o povo servia a outros deuses, Deus não podia fazer nada por ele. Foi então que, depois de 20 anos de silêncio dos céus, o povo clamou, e você pode ver essa história no livro de 1 Samuel, capítulo 7, o povo reclamou com Deus e o profeta Samuel então chegou diante do povo e apontou qual era o seu erro, que eles tinham que se arrepender, abandonar a idolatria, servir a Deus somente e seguir o caminho que Deus havia determinado, o caminho da obediência, o caminho da fé, da oração e também do sacrifício. E aconteceu que, logo em seguida, quando o povo deu ouvidos à palavra do profeta Samuel, se arrependendo, abandonando os deuses falsos, orando a Deus, jejuando, e quando Samuel sacrificou a Deus, em uma só batalha, sem Samuel empunhar uma só espada, o povo lutou, mas Samuel, que não era um militar, não era um homem de guerra, mas era um homem de oração, um homem de temor a Deus, um homem de sacrifício e obediência, em uma só batalha, Samuel desbaratou os exércitos dos filisteus para que eles nunca mais levantassem um pé ou um dedo contra Israel, todos os dias de sua vida. Então nós aprendemos, através destes dois personagens, a diferença entre a força do braço e a força espiritual, a força da fé. Um, com a força do braço, a vida toda, não conseguiu vencer o inimigo pelo qual ele foi chamado por Deus a derrotar. Não conseguiu. Sansão fracassou, porque foi vítima do seu coração, foi vítima dos seus olhos, das suas emoções. Sansão, todos nós sabemos, se envolveu com mulheres, a principal, Dalila, que o levou à sua desgraça. Era um homem forte no braço, no corpo, mas no espírito fraco, e por isso foi derrotado. Mas Samuel, um homem comum, fisicamente falando, não era um homem militar, não era parte do exército, não empunhava espada, mas era um homem obediente a Deus,
um homem que temia a Deus, um homem de oração e um homem de sacrifício. Estas 4 coisas, preste atenção para ver qual delas talvez esteja faltando em você. Talvez você tenha força do braço, mas tem faltado oração, tem faltado obediência a Deus, tem faltado temor a Deus, tem faltado sacrifício. Quem sabe os seus inimigos têm prevalecido contra você, apesar da sua força, do seu trabalho, do seu empenho, porque você não tem sido uma pessoa de oração. Você não tem tido tempo para orar. Você despreza o valor da oração. Despreza. Talvez você é uma pessoa que não tem temor a Deus. Você não respeita a vontade de Deus, as palavras de Deus, e por isso não as obedece. Quando Deus fala, você não faz muito caso. Você segue a Deus à sua maneira e não segundo dizem as Escrituras. E você não é uma pessoa de sacrifício. Sacrifício para Deus. Sacrifício você faz, como todo mundo faz, para outras coisas, mas não tem feito o sacrifício pela sua fé nele. Vamos aprender com o profeta Samuel que em uma só batalha, sem empunhar a espada, sem a força do braço, derrotou os inimigos de décadas de Israel. Um homem que fez mover os céus, a mão de Deus, e os seus inimigos nunca mais levantaram os pés nem os dedos contra o povo de Deus, contrário daquele que somente lutou com a força do braço.